Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades. Rapaz, é isso mesmo que tu não dominei. O Fluminense desistiu de reforço, tá? Vamos explicar tudo que tá acontecendo e trazer o que a gente pode esperar até o fim dessa janela aí, que no dia 3 de março vai fechar. Mas antes, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Ative o sininho tricolor. Mas galera, antes da gente tomar esse assunto, muito provavelmente eu vou ficar um tempo, né, explicando e trazendo os pareceres, ouvindo o que a gente ouve aqui nos bastidores, né? Eu conversei com algumas pessoas hoje, queria dividir isso com vocês, né? Mas pra te, sabe? Pra tu entender o que tá rolando. Mas antes, eu queria trazer a fala de Felipe Melo. Felipe Melo hoje em dia, né, comentarista ali do Globo, né? E ele falou sobre Freitas. Eu tô aqui no Nasce o Flu. E ele falou o seguinte. Vamos dar uma olhada no que falou o Felipe Melo sobre o Freitas. É algo que a gente precisa realmente falar, né? O ferrenho do Freitas, mas existem certos momentos que fica complicado a defesa ao atleta. Quantas vezes eu falei, cara, tenta fazer... eu falei, cara, não, né? Aqui, eu vim aqui e falava, né? Poxa, mas tem que... Vocês não acharam estranha essa primeira fala do Felipe Melo, não? Depois eu explico por quê. Tem que errar menos, tem que tentar errar menos, porque os erros acabam deixando em evidência e tal. Só que parece que não sei. Eu acho um ótimo jogador, de verdade, eu acho o Freitas um ótimo jogador. Mas esses erros aí, realmente, eu fico sem argumento para defender. Então, assim, o que o Felipe Melo tá falando? Tá falando que em diversas vezes já tentou defender o Freitas, né? Porque ele acha que o Freitas tem potencial. Agora, e eu não tenho muita paciência pro Freitas mais não, tá? Sei que ele é um cara que tem estressado muito. E a mim também. Mas eu entendo quem fala isso, que vê no Freitas potencial. É um jogador de uma boa estatura, um jogador que tem uma boa visão de jogo, acerta lançamentos, né? Mas é um jogador que eu acho que é confiante demais, estabanado demais, né? É meio... Mas ele tem... É o que eu falo, né? Ele tem as características para ser de fato um bom zagueiro. Mas assim, os argumentos hoje, para quem acha que o Freitas vai render, tem que sustentar muito, porque ele é o último homem, né? Não tinha o último homem é o goleiro, mas eu digo assim, né? O último nome de linha é o Freitas, né? E o zagueiro ao lado dele, ele e o James hoje. Cara, tu não pode errar, como ele vem errando, né? Então assim, ele vem colocando o Fluminense em perigo em vários jogos. Então assim, ele precisa ser... E o engraçado é que ele vive fazendo erros, mas ele é sempre escalado como titular. Aí eu acho que o Zubeldia já começa a ter, né, um pouco de culpa, porque se tu tá vendo que o teu zagueiro tá sofrendo, tá errando, e você mantém ele como titular, de duas uma. Ou você confia muito nele, ou você não se importa que ele erre, ou você não confia em quem tá no banco. Tu acha que quem tá no banco é pior que o Freitas entregando alguns jogos, né? Ou alguns resultados, ou alguns gols, né? Você pode pensar. Mas assim, tá difícil defender o Freitas, mas eu entendo quem fala, Thiagão, mas o Freitas, pô, se tu olhar bem, com carinho, tu vai ver que ele tem condições, ele tem características, né? Realmente tem. Mas sabe o que eu acho que vai ser muito bom pro Freitas? Um banco. Porque parece que o Freitas tem legalidade pra errar. Ele tem permissão pra errar, né? Ele erra, nunca vai pro banco. Então, assim, talvez um bom chá de banco pra ele. Deixar ele lá no banco. E ele vai tentar valorizar quando ele estiver jogando. E talvez, assim, não vai entregar lances bizarros, como foi no jogo contra o Bangu, que ele entregou. A falta desnecessária que ele fez contra o Botafogo, que o Danilo meteu a bola no travessão, na trave, né? Então é isso. Mas uma coisa que eu queria destacar pra vocês dessa fala do Felipe é que ele deixou escapar alguma coisa. Olha o que ele fala aqui. O ferrenho do Freitas, mas existem certos momentos que fica complicado a defesa ao atleta. Quantas vezes eu falei, cara, tenta fazer... Ele fala, quantas vezes eu falei, cara, tenta fazer... Aí ele, opa... Eu falei, cara, não, né? Aqui, eu vim aqui e falava, né? Eu falei, cara, não, eu vim aqui falar. Poxa, mas tem que errar menos. Será que o Felipe Melo entregou que ele, querendo ou não, troca ideia com o Freitas? Tipo assim, a gente sabe, né, que o Felipe Melo, pela história que ele tem no Fluminense, ele tem muita liberdade, né? E não seria loucura pensar num Felipe Melo
tentando aconselhar o Freitas e ele meio que deu uma entregada ali, tipo, pô, falei com ele, algo assim. Então não sei. Mas, ô Felipe Melo, se tu puder conversar com o Freitas, converse. Não só com o Freitas, mas com o Zubeldia, com todo mundo. Chegou a hora do Freitas, pelo menos, gente, deixar ele um pouco no banco, pensar um pouco, esfriar a cabeça. A torcida nos próximos jogos vai vaiar o Freitas. Já existe uma movimentação na internet para que a torcida vaie o jogador nos próximos jogos, porque a torcida não tem confiança nele e o medo da torcida é que ele entregue resultados importantes, ainda mais um Fluminense que começou a temporada tão bem, né? O Fluminense é campeão da Taça Guanabara, se classificou para as semifinais, no Campeonato Brasileiro tá no G3, né? No G4 ali. É o terceiro lugar, é o terceiro colocado do campeonato. Então, assim, tá tudo indo muito bem para você botar tudo a perder pro jogador. Mas antes, quase 100 mil inscritos, tá? Se inscreve aí para agora. Vamos lá falar de agora reforço. Vamos. Mas, por favor, se inscreve no canal, tá? Tu se inscreve no canal. Ativa o sininho tricolor, por favor. Tá? Te peço, por favor, meu amigo, tô aqui, Pô, cara, ajuda a gente. E se você quiser comprar ali alguns produtos em relação ao Fluminense, ou até clicando por esses produtos aqui, comprar outros produtos, você pode até ajudar o canal do Flu. Então, tá passando alguns produtos para você. Clique, dá uma olhada, se tiver. Vai que tu quer presentear alguém, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal Hora do Flu indiretamente. Tá? É bem pouquinhozinho assim, mas é melhor pingar do que faltar. É o famoso de grão em grão a galinha enche o papo. Então ajuda a gente aí, tá? Agora, pessoal. E de vez em quando agradecer aí, que de vez em quando chega alguns pics assim, aleatórios, né? Muito obrigado para quem envia. Não acho que você precisa ficar fazendo isso, mas obrigado a quem nos ajude. Qualquer dia eu vou parar aqui, vou colocar o nome da galera, fazer uma tabelinha aqui. Vamos fazer a tabelinha de quem contribui e ajuda o canal. Mas olha só, o foco agora é trazer outras informações, porque o Fluminense desistiu de reforço, tá? E o reforço Coelho, tá bom? Calma. Talvez tu pensou, Thiago, agora que não vem. Não, eu não sei se vem também, né? Calma. A informação que saiu agora do César Mello é que o Fluminense desistiu da contratação de Alex Coelho, tá? Eu acho que o Fluminense fez bem em fazer isso aqui, já explico por quê. São Lourenço comunicou que só libera o atleta pelo valor da multa, porque eles não querem negociar a saída dele. Para eles, o Coelho é muito importante e você vai ver o Fluminense aí com dificuldade de contratar jogador do do São Lourenço. Eu falo do Cerro Porteño. É São Lourenço, tá? Confundo. Então, assim, o Coelho não vem. Pra torcida do Fluminense, isso é muito bom, né? Porque existiu uma parte da torcida que tava fazendo Coelho não e tal. Hashtag, um jogador que não nos ajudaria e tudo mais. A torcida ficou revoltada com o nome. Mas, o Fluminense agora na estaca zero novamente em relação a centroavante. É claro que eu também acho que Coelho não seria soluções do problema do Fluminense. Eu não acho que seria aquele cara que vem para finalizar. Seria um jogador ali para compor elenco, né? Isso que a gente sabe, que o Fluminense vai buscar nomes também para compor. O Fluminense não vai contratar só o nome de peso. Agora, o que a gente ouve nos bastidores, né? Conversando com algumas pessoas aqui, o que eu ouço muito é que o Fluminense está trabalhando, o Fluminense está tentando, está negociando, o Fluminense está conversando, o Fluminense quer fechar essa contratação, o Fluminense... Só que assim, meus amigos, o que a gente ouve é isso, que está acontecendo alguma coisa. É claro que até nomes especulados, eu particularmente, não digo aqui de nomes que são especulados, no caso não vazou na mídia, né? Então eu não falo, por quê? Porque se vazar, aí estoura a informação, aí o Fluminense não consegue contratação, muito vai falar, foi porque o Thiago da Hora do Flu falou o nome do jogador tal. Não, então assim, eu já acho que a gente tem que começar a parar de dar desculpas também. A gente sabe que é difícil contratar um camisa 9, ainda mais um nome de peso igual o Fluminense quer. Mas assim, o que a gente ouve é que o Fluminense está trabalhando, né? Tá aí conversando com nomes, tá tentando a contratação, agora desistiu do Coelho, deve tentar outro nome aí, mas a gente acaba ficando, né, sem tempo, né? A gente tá falando hoje dia 17, né? A gente tem ali 7 dias, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. Faltam 14 dias para fechar a janela. E olha que luta que a gente já tá. Desde o ano passado, estamos na espera do Fluminense em contratar um bom centroavante, um cara para resolver os nossos problemas. Agora faltando 14 dias, né? Aí agora começa a ser aquela loucura. Então,
o que eu te aconselho é, quero ficar por dentro do que tá acontecendo. Certamente alguns nomes vão começar a vazar, coisas vão começar a aparecer agora. Até porque não tem muito mais tempo pra isso, né? E acabando o carnaval, então, menos uma desculpa do carnaval, o Matheus Montenegro tava no carnaval, o Mário tava no carnaval, tava todo mundo no carnaval, e ninguém contratando ninguém. A torcida tá revoltada, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Não tô falando aqui que a diretoria não pode ir pro carnaval. Eu, sinceramente, não tô falando isso. Só tô falando. A gente precisa reforçar esse time. Ainda mais, como eu sempre digo, um time que vem se destacando muito bem, né? E outra coisa, Leila tomou um não do Zenit, hein? Olha só, a gente trouxe hoje que a Leila chegou a oferecer 17 milhões de euros, né? Cerca de 105 milhões de reais. Porém, segundo o GE, o Zenit não vai abrir mão. Não importa o valor que o Palmeiras vai oferecer. Então, a luta pelo Nino vai se arrastar até o meio do ano, tá, gente? Então teremos a luta pelo Nino no meio do ano. Mas é aquilo. Se o Palmeiras já está sinalizando que vai dar 105 milhões, muito dificilmente o Fluminense vai conseguir chegar nesse valor. E eu nem acho que tem que chegar, não. Não acho que 105 milhões é valor para Nino. Eu acho que é loucura. Tá? Eu acho que é uma insanidade fazer isso. Tá? Então, assim, eu vejo que mesmo o Zenit barrando o Palmeiras agora... Eu vejo que se eu sou o Fluminense, eu já começo a tentar outros nomes, porque se for toda essa vontade da Leila em querer o Nino, a tendência é que ela consiga o Nino. Porque, cara, um inscrito até falou, pô, Thiagão, mas a gente fazia isso na época de Unimed também, né? A gente oferecia muito dinheiro e contratava o cara. Cara, então assim, eu não tô necessariamente criticando a Leila. Porque se eu sou o Fluminense, se eu vejo o Fluminense com condição, não fazendo loucuras, mas com condição ou condições de poder jogar muito dinheiro e trazer o jogador que quer, pô, irmão, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Igual essa SAF dos mendigos aí. Os tricolores de coração, os apaixonados pelo Fluminense. Ninguém movimenta uma unha. Tá vendo? Nem tá vendo. Duvido que esses caras assistem jogo, gente. Vamos falar aqui, né, diretora? Eu não posso falar essas coisas, né? Mas aqui não é o Thiago do Hora do Flu, não. Aqui é o Thiago torcedor. Para com essa palhaçada de tudo. Ah, não, mas o Hora do Flu falou que não sei o quê. Não, para de prejudicar o Hora do Flu. O canal, o veículo. Agora, eu, torcedor, falando. Porque eu, como torcedor, eu posso falar. Entendeu? Isso aqui não é meu trabalho. Isso aqui, eu sou um torcedor. Cadê os empresários que são apaixonados pelo Fluminense, vendo que o Fluminense precisa só de 2 contratações para poder acabar com o futebol brasileiro? Gente, o Fluminense nunca esteve tão perto de uma dinastia, pô. Se o Fluminense contratar hoje um centroavante bom, Boanga, fecha no Boanga e fecha o Nino, Joaquim, outro cara grande na zaga, esquece. O Fluminense é o principal candidato de tudo aí. Ah, não, Thiago, mas o Flamengo... Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Tá olhando isso aqui? Quando eles olham pra isso aqui, eles ficam malucos, pô. Então, assim, meu último problema é Flamengo. Palmeiras eu acho mais difícil, pá. Mas quando é clássico aqui, ó, Fla-Flu, meu amigo, não tem pra onde correr, entendeu? Eles vão tremer. Agora, se a diretoria vê um trabalho absurdo do Zubeldia, como está vendo, e não se movimenta em trazer grandes nomes, vai culpar quem no final das contas? A culpa é de quem? E outra, Fluminense não tá precisando de centroavante só agora, não. Fluminense já precisa de centroavante desde o meio do ano passado, desde o meio de 25. Então, não trazer um centroavante agora é loucura. É loucura. Então, assim, existem 14 dias. Estamos na esperança desses 14 dias chegar um grande nome para ajudar a gente. Mas até agora nada. Eu tô doido, gente, para chegar uma informação. De repente, Fluminense avançado com nomezaço. Fluminense desbloqueia. Boanga esperado no Rio de Janeiro. Sei lá. A torcida quer um negócio grande desse, porque a gente precisa disso, né? Até pra gente poder, de fato, brigar pelos títulos, tá bom? E ó, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho tricolor. E ter você aqui um grande presente, um grande privilégio, tá? Saudações colores, pra sempre Fluminense. E a gente vai seguindo. Fui!